Verbos são palavras que indicam principalmente uma ação, podem indicar também uma ocorrência, um estado ou um fenômeno. Tá aqui o conceito de que são os verbos. Aí aqui nós temos exemplos. Exemplo 1, né? O exemplo que indica uma ação. O menino brinca. O menino brinca. Logo, a ação de brincar é um verbo. Exemplo 2. Eu viajei. Logo, a ação de viajar é um verbo, né? Nós temos aí nos dois exemplos que indicaram duas ações. Brincar e viajar. Exemplo de verbos em uma frase que contém fenômeno da natureza. Choveu muito ontem. Ou seja, o ato de chover indica um verbo ligado a um fenômeno, que nesse caso é um fenômeno da natureza. Nós temos exemplos aqui de verbos. Patinar, falar, demorar, correr, adormecer, fazer, cair, sair, imprimir, pôr, certo? Então, aí somente alguns exemplos dos verbos. E nós temos esses verbos, eles podem aparecer em flexão e concordância. Nós vamos olhar aqui exemplos dos verbos com sua flexão e concordância verbal, certo? Os verbos são uma classe gramatical complexa e abrangente, devido principalmente à pluralidade das flexões que apresentam. Existe flexão do verbo em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz, que são os exemplos que nós veremos a seguir. Flexão dos verbos em número, ou seja, vai indicar se é no singular e no plural, ou no plural. Vai indicar a quantidade, no caso do singular, nós sabemos que é apenas um, né? E aí nós temos um exemplo. No singular, um sujeito, e os exemplos, o menino joga bola. Já no caso do plural, né? Vários sujeitos, temos aqui a quantidade, e o exemplo, os meninos jogam bola, certo? Isso aí é uma coisa bem simplesinha para a gente detectar o que é singular e o que é plural. A flexão dos verbos em tempo. Aí nós sabemos que o tempo ele se flexiona em passado, é uma coisa que já aconteceu. Exemplo, joguei bola. Ele se flexiona no presente, que é, por exemplo, uma coisa que acontece agora, e nós temos um exemplo, jogo futebol. E ele se flexiona também no futuro, que é uma coisa que ainda irá acontecer, ainda vai acontecer. E temos aqui um exemplo, jogarei futebol, certo? Então, no passado, joguei bola, no presente, jogo, e no futuro, eu jogarei, ou simplesmente jogarei futebol. E aqui, pessoal, nós temos exemplos também, flexão em pessoa. Vamos relembrar aqui nesse quadrinho ao lado, que eu nem tinha colocado para vocês, mas hoje eu coloquei para vocês relembrarem que nós já trabalhamos bastante esses pronomes pessoais, né? Quais são os pronomes pessoais? Aqui, ó. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá bom? Nós já trabalhamos bastante isso, esses pronomes. Quais são os que estão no singular? Somente eu, tu, ele ou ela. Só esses três primeiros aqui, certo? E eles se flexionam em primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Quais os pronomes estão no plural? Vamos observar aqui. Nós, vós, eles ou elas. E eles se flexionam também. O plural se flexiona em primeira pessoa, em segunda pessoa e em terceira pessoa. Tá bom? Aí é só para a gente relembrar. Aí aqui nós temos aqui ao lado, aqui que vocês já estudaram. Ó. Primeira pessoa. Quem fala? Por exemplo,
Nós temos aqui no quadrinho aqui, ó. Eu e nós. Claro que eu é no singular e nós é no plural. A segunda pessoa, nós temos exemplos aqui, ó. Com quem se fala? Tu, exemplo aqui, tu e vós. É a segunda pessoa dos pronomes pessoais. Então, essa segunda pessoa dos pronomes pessoais, que é tu, está no singular e vós está no plural. Nós temos também aí a terceira pessoa, de quem se fala. Aqui, a terceira pessoa, de quem se fala. Por exemplo, ele e eles. Que no caso aqui eu já até acrescentei, né? Aqui na terceira pessoa do singular. Ele ou ela, tanto faz, tá no feminino como no masculino, é a terceira pessoa. No singular, certo? E nós temos aqui no plural a terceira pessoa, eles ou elas, certo? Aí aqui nós temos aqui o quadrinho, outro quadrinho aqui, pessoa, que é o número no singular, e aqui no plural, aqui colocado em frases. Tá aqui apresentando os verbos juntamente com os pronomes. E nós temos aqui, primeira pessoa, eu danço. Observe que eu, nós já vimos que é a primeira pessoa, e está aqui conjugado com o verbo dançar. Só que a primeira pessoa também, lá nos pronomes, nós é a primeira pessoa. Claro que eu não vou mais colocar danço, né? É no plural, então nós colocamos nós dançamos. Segunda pessoa, está conjugado o verbo com o pronome. Tu danças. E na segunda pessoa ainda está conjugado no plural, vós dançais. Observe aqui, ó. Vós dançais. E na terceira pessoa estamos conjugados aqui. Ele ou ela dança. Por que que não é, já que é ele e ela dança, por que que não está no plural, professora? Não, aqui não está ele e ela. Está ele barra ela. Pode ser conjugado um ou outro, tanto no masculino como no feminino. Por isso que não é dançam. Agora, já aqui, ó, eles barra elas dançam. Está no plural, já que eles e elas está no plural, então o verbo também ficará no plural, dançam, tá bom? Eu coloquei ele barra ela, que tanto faz ser para ele como para ela, vai ser a terceira pessoa do pronome pessoal.